e princesas! No vídeo de hoje vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. Hoje estou juntamente aqui com a minha mãe. A paz do Senhor, meus amados. Estamos um pouquinho atrasados na leitura de hoje, né? Mas graças a Deus estamos aqui gravando rapidinho a nossa leiturinha, porque não pode faltar, né? Então vamos ler o 43, o 44 e o 45 hoje. O 43. A restauração do templo à glória do Senhor. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira. E havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. A restauração do templo, o altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, por côvados. O côvado é um côvado e 4 dedos. A parte inferior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo. E esta é a base do altar. Do fundo, desde a terra até a lista de baixo, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. E o aréu de 4 côvados, e desde o aréu até cima havia 4 chifres. E o aréu terá 12 côvados de comprimento, e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. E a listra 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. E o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado ao redor. E os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar no dia em que o farão,
para oferecerem sobre ele holocaustos e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para expiação do pecado. E tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da listra e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha, para expiação do pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o bezerro. E acabando tu de purificar, oferecerás um bezerro sem mancha, e um carneiro do rebanho sem mancha. E os oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocaustos ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro de rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar, e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que, ao 8º dia e dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar, os vossos holocaustos sobre o altar, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. A restauração do templo, reformas no ministério do santuário. 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre meu rosto, e disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser, de todos os estatutos da casa do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: batem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamastes estranhos incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem em minha casa, quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto, por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes as ordenanças das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás de seus ídolos, bem, levarão sobre si a sua iniquidade.
Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenância da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando se achegarão a mim, para me servirem e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa, para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras. E a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquiarão a sua cabeça. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão, nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam somente por pai ou por mãe, ou por filho ou por filha, ou por irmão ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares, e o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e de toda oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido
ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. A repartição da terra, o lugar santo. 45. Quando, pois, repartides a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra, santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000, e será santo em todo o seu contorno ao redor. E será o santuário de 500 com mais 500 em quadrado, e terá em redor um arrabalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados, em uma largura de 10.000. E ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que lhe aproximam para servir ao Senhor. E ele lhe servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade de largura darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000 defronte à oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante da santa oferta e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente, e na esquina oriental para o oriente. E será o comprimento defronte de uma das partes, desde o termo ocidental até ao termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas e efa justo, e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e a efa a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos, vos servirão de um arratel. Esta será a oferta que haveis de fazer, a 6ª parte de um efa de cada homem de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homem de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite, oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um couro, que é o homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho de cada 200 da mais regada terra de Israel, para oferta de manjares, e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam
expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta, pelo príncipe de Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares, e as libações nas festas, e nas luas novas, e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado, e a oferta de manjares, e o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazerem expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação e porá dele nas ombreiras da casa, e nas 4 esquinas da listra do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos simples. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, terei a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão asmo se comerá, e o príncipe no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros sem manchas, cada dia durante os 7 dias. E o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, um efa para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 7º mês, e no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Amém, né? Terminamos mais um dia. E amanhã nós estaremos encerrando o livro de Ezequiel, graças a Deus. Mais um livro que estaremos encerrando. Mais um livro que tem abençoado as nossas vidas, né? Deus possa abençoar cada um que lê conosco, que nos acompanha. Que Deus possa continuar fortalecendo e animando, né? E enviando o seu Espírito Santo para nos dar o entendimento. Vamos agora orar rapidinho, agradecendo a Deus por mais um dia, né? Pois estamos gratos, porque o Senhor tem nos livrado de tudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu amado Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor, perdoa as minhas falhas, meu Senhor, os meus pecados, pois sou carente e necessitada de Ti, Paizinho. Vem me perdoar nessa hora. Agora abençoa os Teus filhinhos, Senhor, que têm ouvido a Tua palavra, que têm lido juntamente conosco. Derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um, sobre os seus familiares, meu Senhor, trazendo, Senhor, resposta às suas orações também. Pai, abençoa os missionários em toda a face da terra, abençoa as nações, em especial o nosso Brasil, Paizinho. Fica conosco, pois tudo, Senhor, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor e até amanhã.